A paz do Senhor esteja com todos nós. Bom dia, a paz do Senhor. Bom dia, princesa. Bom dia, princesa. Bom dia, dá paz do Senhor lá pra eles. Lá, Dá um paz do tchauzinho, Senhor. Oi. Hoje estaremos lendo a palavra de Deus, que fica localizada em Romanos, capítulo 5. E logo mais a Brenda vai ler Romanos 6. E queria agradecer, né, a todos que estão curtindo, todos que estão compartilhando, a todos que estão colocando algumas palavras ali nos comentários e a todos que foram inscritos, né? Estão inscritos. E ontem nós estávamos com um probleminha, mas já foi resolvido, aonde que agora todos vocês vão receber a notificação. O sininho vai estar aí, quem está inscrito vai dar uma notificação, tá bom? Os aniversariantes do dia são o Jefferson, a Jaqueline e a Alcedir. Cremos que tem muito mais, né? Só que é esse que a gente conhece. Se você conhece alguém que está de aniversário no dia de amanhã, ou você esteja de aniversário no dia de amanhã, coloque nos comentários que a gente vai estar, no final da leitura, nós vamos estar orando pela tua vida, pela tua família, tá bom? Pelo seu ministério e pelo teu dom e pela tua promessa. Porque para Deus, nós vamos chegar nesse versículo ainda, mas eu vou antecipar. Por Ele, dele e para Ele são todas as coisas. Fica lá em Romanos 11:36. Eu tenho certeza que a tua vida tem alguma coisa para ser entregue para Deus. Porque Ele não te colocou a este mundo de graça. Em vão, né? Em vão, tá bom? E olha só que palavra abençoada hoje que fica Romanos 5. A epígrafe do texto começa assim, ó: paz e alegria. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram, pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é,
a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento, que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de uma só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém? Portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? É claro que não. Nós já morremos para o pecado. Então, como podemos continuar vivendo nele? Com certeza vocês sabem que, quando foram batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com Ele, por termos morrido junto com Ele. E isso para que assim Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai. Assim também nós vivamos uma vida nova. Pois se fomos unidos com Ele por uma morte igual a dele, assim também seremos unidos por Ele por uma ressurreição igual a dele. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecaminosa já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu, pecador, fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morre fica livre do poder do pecado. Se já morremos com Cristo, cremos também que viveremos com Ele. Sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre Ele. A sua morte foi uma morte para o pecado e valeu de uma vez por todas, e a vida que Ele vive agora é uma vida para Deus. Assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas estarem unidos com Jesus Cristo. Devem se considerar vivos para Deus. Portanto, não deixem que o pecado domine o corpo mortal de vocês e faça com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana. E também não entreguem nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que ele a use a fim de fazê-lo o que é mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entregue-se completamente a Deus, para que Ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. O pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. O que quer dizer isso? Vamos continuar pecando porque não somos mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus? É claro que não, pois vocês sabem muito bem que quando se entregam a alguma pessoa para ser escravo dela, são de fato escravos de uma pessoa a quem vocês obedecem. Assim sendo, vocês podem obedecer ao pecado que produz a morte, ou podem obedecer a Deus e ser aceitos por Ele. Mas damos graças a Deus porque vocês, que antes eram escravos do pecado, agora já obedecem de todo o coração às verdades que estão nos ensinamentos que receberam. Vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus para fazer o que é direito. Falo com a palavra bem simples, porque vocês ainda são fracos. No passado, vocês se entregaram inteiramente como escravo à imoralidade e da maldade para servir o mal.
Entregue-se agora inteiramente como escravo daquilo que é direito para viver uma vida dedicada a Deus. Quando eram escravos do pecado, vocês não faziam o que é direito. Porém, o que é que vocês receberam de bom quando faziam aquelas coisas que agora têm vergonha? Pois o resultado de tudo aquilo é a morte. Mas agora vocês foram libertos do pecado e são escravos de Deus. Com isso, vocês ganham uma vida completamente dedicada a Ele. E o resultado é que vocês terão a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Comentar alguma coisa? Não? Quer comentar alguma coisa? Não? Não quer falar nada? Gente, a Alicia não quer falar nada. Quer falar alguma coisa? Quer? Ela quer pegar só. Né? Hoje a Alicia está completando 364 dias. E o ano passado Deus foi maravilhoso com a gente, porque ela era para nascer no final do mês. E daí nós tínhamos uma ultrassom marcada. A última ultrassom marcada para ver se ela tinha virado, que ela não tinha virado ainda. A cabeça dela estava para cima. E nós queríamos que ela nascesse de parto normal, né? E daí ela não virou. Mas pela misericórdia e a bondade de Deus, Deus permitiu a gente ter essa ultrassom para saber que nesse dia, no dia amanhã no caso, ela viria ao mundo através de uma cesárea. Porque ela estava sem líquido, né? Que no dia da ultrassom a médica falou pra gente correr pro hospital porque ela estava sem o líquido. E a gente foi fazer a emergência naquele dia. Às vezes a gente não entende, né? Essa menina não vai virar. Não vai virar. Não virou no último mês. Não, mas tem uma chance ainda, tem uma esperança. Não, Deus está no controle de tudo. Entregamos tudo para Ele. Porque não depende de nós. Não tem como a gente entrar ali dentro da barriguinha da Brenda ali e virar ela. E era só Deus. Que Deus é um milagre. Isso aqui é um milagre para nós. A sua vida é um milagre. A minha vida é um milagre. Eu também não era para estar falando aqui contigo. Minha mãe ficou 21 dias no hospital. A minha cabeça aqui é reta. Na época eles tiraram eu com fórceps. A Alice é um milagre. E daí no dia 12 de março, ela veio ao mundo. E nós vamos estar comemorando amanhã com vocês. Orando pelo aniversariante do dia. Orando pelo aniversariante do dia. A avó dela também. A vovó dela também, né? A vovó Sandra. E eu creio que Deus tem o melhor para nós. Porque se nós não tivéssemos aquela última ultrassom, a gente não sabe o que ia acontecer. Mas Deus permitiu naquele dia, naquele horário, com aquela médica. Eu lembro bem que eu não tinha faltado nenhum ultrassom. Nenhum ultrassom tinha faltado. E naquele dia eu me esqueci completamente. E daí eu fiquei chateado, até eu estava conversando com um colega meu lá na Embraco. E, não posso perder esse dia. E daí o sistema do hospital tinha caído. Aí a Brenda mandou uma mensagem. O sistema caiu. Aí eu falei pro rapaz, mano, me perdoa, mas eu tenho que sair. Tem algo muito importante hoje. E eu cheguei lá no hospital. E daí a Brenda não tinha sido atendida ainda. E eu consegui ver todos os ultrassons.
da Alice e da Brenda. Deus é bom, é tremendo. Só que parece que, é sorte isso, não sei. Isso é providência de Deus. Nunca foi sorte, isso é providência de Deus. Então eu queria deixar esse testemunho aqui, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. E é esse maravilhoso Deus que nós falamos. E eu grifei aqui o último versículo, tá um pouquinho a tradução está um pouquinho diferente, mas é o mesmo texto, a mesma coisa. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus nosso Senhor. As pessoas acham que a morte é a morte já física, mas quando a pessoa está no pecado, e ela tem consciência que está do pecado, e ela não se livra do pecado, ela acha que ela está vivendo, na verdade ela já está morta. Deus quer te dar vida, e vida em abundância. Ele quer te dar paz, Ele quer te dar harmonia, Ele quer te dar alegria. Aqui é um preparativo só para estarmos no céu. Amém? Nós vamos estar orando pelo Jefferson, pela Jaqueline, pelo Alcedir, que completam mais um ano de vida hoje, certo? E estaremos orando por você também. E se essa palavra, essa oração, se essa palavra, esse testemunho tocou no seu coração, deixe nos comentários: Adriano, Brenda, eu aceito a Cristo como o meu único e suficiente Salvador, e nós vamos estar orando contigo. Amém? Soberano Deus, maravilhoso Pai querido Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por ter me aceito, Senhor Jesus, como teu filho, Pai querido Senhor. Deus maravilhoso, Senhor Jesus, Tu conhece o nosso coração, Senhor, Tu conhece o coração dessa pessoa que está aí assistindo agora, Senhor. Tu conhece, Pai querido, Senhor Jesus, tudo que já aconteceu na vida dessa pessoa, Senhor. Pai querido, Senhor Jesus, talvez ela não consiga, Senhor, não tenha força, Senhor Jesus, para se livrar do pecado, Pai querido Deus. Pai querido, Senhor Jesus, mas nós estamos aqui, Senhor Jesus, para orar, Senhor Jesus. Pai querido, Senhor Jesus, alguém falou do Teu amor um dia para mim, Senhor Jesus. Pai querido, Senhor Jesus, eu vivia no pecado, Pai querido Senhor, mas o Senhor me resgatou, me restaurou, Pai querido Senhor. E aqueles, Pai querido Senhor Jesus, que falam do meu passado, Senhor Jesus, cuida deles, Pai querido Senhor. Guarda eles, Pai, que eles não têm esse entendimento. Que nem o Senhor Jesus falou lá na cruz: Pai querido Senhor Jesus, perdoa, eles não sabem o que eles fazem. Pai querido Senhor Jesus, o Senhor faz tudo novo, Senhor. Pai querido Senhor, oramos agora por esses aniversariantes, Pai querido Senhor. Oramos agora, Senhor Jesus, por essas pessoas que estão completando mais um ano de vida, estão ganhando este presente de Ti, Senhor. Sim. Pai querido, Tu és soberano, Tu és maravilhoso. Entra com a Tua graça, entra com a Tua providência, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cuida de toda a nossa família, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Amém. Amém, filha? Amém? Dá tchau, então. Tchau. Tchau. E que a graça de nosso Deus esteja com todos nós no dia de hoje, amanhã e eternamente. Amém? Amém. Deus abençoe.